E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 38, cuja temática é o poder da ressurreição. Então, se você está acompanhando a gente pelo devocional físico, devocional escrito, é o mesmo devocional número 38, e se você está acompanhando a gente pelo aplicativo, é o mesmo devocional. Pessoal, quero te lembrar de duas coisas. Se você ainda não conhece o nosso aplicativo, eu te convido a você entrar na sua loja de aplicativos aí do seu celular e baixar o nosso app Pão Diário Universitários e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Gente, tem muito conteúdo legal e a melhor parte vem agora, é tudo de forma gratuita. Então, assim, se eu fosse você, não ficaria de fora e baixaria logo o nosso aplicativo e, cara, trocaria figurinha com a galera, com os conteúdos aqui do Pão Diário, dos nossos parceiros também, da BC2, da ESRIs, do The Bible Project, do Parábolas Geek, da Escola do Discípulo, entre tantos outros. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora. E também, se você ainda não conhece o nosso Instagram, segue a gente lá, Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as novidades aqui no Ministério. Compartilha com a galera, manda os nossos posts, tanto aqui do Conexão, quanto dos nossos outros programas, dos devocionais. Fique à vontade para compartilhar com a galera. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, tenho 24 anos, sou acadêmico de psicologia na PUC do Paraná, já com um pé para fora da faculdade, já no 10º período. Sou casado com a Renata, muito bem casado, graças a Deus. Sou membro da Alcance Curitiba, minha casa, minha família, e fiz parte de movimentos universitários durante praticamente todo o meu período universitário, liderando o Dunamis Pockets na PUC, né, fazendo parte da rede universitária aqui de Curitiba, e estou aqui para mais um episódio. E hoje eu tenho a honra de ter aqui duas pessoas incríveis que irão compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito através da vida delas, e eu queria que elas se apresentassem. Primeiro, Pastor Fabrício, é uma honra tê-lo aqui conosco mais uma vez. Se apresentem para a galera. E aí, João, e aí, galera conectada aí, Gabi, tudo bem com vocês? Quero dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, aprendendo um pouco também. Certamente vai ser um tempo muito especial. Eu sou o Fabrício, sou pai de 4 meninas, esse é o meu maior feito, Jesus amado. 4 meninas e ainda tem a esposa, o universo das mulheres aqui em casa, né? Às vezes eu estou aconselhando, eu falo assim, eu sou parcial pro lado das mulheres, porque lá em casa só tem mulheres. Tem que tomar cuidado com o aconselhamento de casal comigo. E sou co-pastor na Igreja Bola de Neve. Hoje nós estamos lá ajudando o pastor Felipe Parente, que é o nosso pastor sênior, né? Passamos por uma transição há pouco tempo e estamos vivendo algo incrível hoje no Bola de Neve, um crescimento fora do normal, um avivamento que tem acontecido ali. Sou pastor de jovens também. Lá na igreja eu cuido desde o infantil até o Ministério de Jovens. Então eu cuido de toda essa galera aí. E sou um filho de Deus, um servo de Deus. Sou pastor desde 2009, né? Comecei a minha caminhada com 17 anos, mais ou menos. Ali 17 anos voltei para Jesus. Eu havia me desviado dos caminhos do Senhor com 12 anos. Quem que se desvia com 12 anos, né? Eu me desviei com 12 anos, mas na verdade eu não conhecia Deus, conhecia o Deus dos meus pais, né? Não conhecia Deus de fato. E aí aos 17 anos eu tive uma experiência com o Senhor, conheci o Senhor como um pai e ele mudou a minha vida. Eu deixei de pensar em Deus como um velhinho de barba branca com um porrete na mão, me acertar, esperando eu errar, e passei a enxergar Deus como um pai que me abraça, que me corrige quando precisa corrigir, que me aponta o caminho certo, que me conduz pelos passos verdejantes, né? E aí de lá para cá, a gente vem vivendo essa grande aventura que é o Evangelho. Eu saí da igreja, João, só para falar um pouquinho aqui, Claro. eu saí da igreja aos 12 anos achando que a igreja era muito chata, essa era a verdade. Eu achava chato pra caramba a igreja, achava o ensino chato, achava a pregação chata, achava o louvor chato, achava tudo muito chato. E aí eu era de uma igreja um pouco mais tradicional, me desviei, e aí aos 17 anos eu voltei conhecendo Jesus de fato. Quando a gente conhece o evangelho a partir da perspectiva de Jesus, tudo muda, né? E aí um pouco do meu papel é mostrar que andar com Jesus é super divertido, é uma aventura, é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer nas nossas vidas.
Tenho 42, vou fazer 42 anos agora, sou casado com a Mônica, que é minha esposa, que está ali do outro lado, ali, me dando suporte com as crianças. Seria frenética, né? Porque eu sou co-pastor da igreja, né? Não só exerço a função como pastor de jovens, eu exerço uma função de co-pastor da igreja, então isso exige um pouquinho, mas demos uma brechinha na agenda para estar aqui com vocês hoje. Glória a Deus, pastor. É uma honra tê-lo aqui mais uma vez conosco. E também temos agora uma parceira que é curitibana, mas que está fora do país. E, Gabi, seja muito bem-vinda. Se apresente aí para o pessoal. Olá, pessoal. Oi, João, pastor. Obrigada por essa oportunidade incrível de poder estar aqui compartilhando com vocês. Bom, sou Gabriela, amo que me chamem de Gabi. Eu tenho 28 anos, sou formada em Direito pela Unicuritiba, em cidade amada que eu amo, sinto muita saudade, mas faz 3 anos que eu deixei o Brasil, Curitiba, para poder me dedicar 100% ao ministério. Hoje eu vivo aqui na Argentina, em Buenos Aires, e eu estou estudando num centro de capacitação ministerial. Realmente amo escutar os testemunhos e como o pastor estava falando agora, pensava muito sobre isso. Eu cresci numa família pastoral, venho de 2 gerações já de pastores, e tinha saído realmente os caminhos do Senhor, e fui conhecer verdadeiramente quem era o meu Deus. Acho que eu amei essa expressão do pastor, Deus, o meu Deus e não o Deus dos meus pais. Fui conhecê-lo com 24 anos, então faz pouco tempo que eu conheci de verdade quem era Jesus. E quando eu conheci essa maravilha de Jesus como meu pai, mas também ele na faceta do meu rei, do meu esposo, não teve como não ficar apaixonada e não entregar-me completamente a quem ele é. E foi aí que eu tomei essa decisão de deixar tudo que eu estava vivendo aí no Brasil. Eu já estava trabalhando como numa empresa de advocacia tributária, que era a minha grande paixão, porque eu também tenho a contabilidade, então já estava trabalhando com isso. E o Senhor me pediu e eu disse sim e vim. Mas vim com a bênção dos meus pastores, que são os meus pais. Eu sou da Igreja Vale da Bênção, aí em Curitiba. É uma igreja que ainda não é tão grande, mas que realmente me ensinou a amar Jesus com todo o meu coração. E é o lugar que eu sirvo, é o lugar que eu entrego tudo que eu tenho. Quando eu posso estar aí no Brasil, eu vou justamente para poder amar a minha igreja, servir a minha igreja, servir os meus irmãos, que disso se trata o evangelho, se trata de amar a Jesus, mas também amar a nossa igreja e os demais, assim, que é isso. Muito bom, Gabi. Gente, é um prazer ter vocês aqui conosco. Tenho certeza que esse episódio vai ser incrível. Eu me identifiquei muito com a história de vocês, porque eu também me desviei, pastor, só que eu tinha 13, não era 12, eu tinha 13. Era mais velho. Eu era mais maduro, né? E da mesma forma, ali com 16 anos, eu tive esse encontro com Jesus, e ali tudo mudou. Então, eu deixei de conhecer o Deus da minha mãe, especificamente, conheci o meu Deus, né? Foi a mesma história. Eu lembro de começar, eu falava assim: Deus, eu não te amo, mas me ensina a te amar, porque eu sei que você me ama, sabe? E eu lembro que, nossa, eu contava isso para algumas pessoas, eu falava assim: nossa, mas que herege que você é de falar, como assim? Você não ama Deus? Eu falo assim, cara, o que Deus espera de mim é sinceridade, né? A própria palavra dele fala a respeito disso, então eu fui sincero. Então, da mesma forma, o Senhor capturou meu coração ali de uma forma incrível, que não tem como eu fugir desse lugar hoje. Então, estamos aqui, todos alcançados pela graça de Deus, né, para compartilhar um pouco do que o Senhor já fez e continua fazendo nas nossas vidas. Top demais. Galera, bora para a nossa temática então, o poder da ressurreição. E nós não iremos falar somente sobre o poder da ressurreição, nós iremos abordar um pouco antes disso, através da vida de Jesus chegando até a ressurreição. Então, eu queria abrir, né, o nosso bate-papo perguntando para a Gabi. E aí, Gabi, o que a vida que Cristo viveu aqui na Terra, ela pode nos ensinar? O que você tiraria de ensinamentos da vida de Jesus aqui na Terra?
Vamos lá. Acho que essa pergunta ela me chocou, assim, porque a vida de Jesus nos confronta diretamente. Uma das coisas que eu mais admiro na obra de Jesus, do fato dele estar na Terra, foi que ele devolveu para nós a possibilidade de domínio. Adão tinha perdido esse domínio por causa do pecado, e Jesus veio como homem para poder restaurar o domínio que a gente tinha de tudo que ele nos deu aqui na Terra. Mas não só para isso, né? Acho que a vida de Jesus, o que ele nos ensinou é que nós podemos viver realmente o reino dos céus aqui na Terra. Esse verdadeiro reino que a gente busca, que é o que a gente anela, ele abriu essa porta para que a gente pudesse ter esse acesso e chegasse a viver um estilo de vida aqui, que é o que ele sempre sonhou, que é a conexão céu e terra, né? A viver um com ele. Então, acho que nessa temática de pergunta, o que eu pensava quando eu li essa pergunta era: Senhor, o que você me ensinou primeiro é que eu posso governar. Realmente você me deu essa função de ser rei e sacerdote, como está escrito em Apocalipse, e hoje eu posso viver em plenitude, porque a tua vida aqui na Terra abriu a possibilidade, abriu o caminho para que eu tivesse acesso a realmente assumir esse papel e viver como você viveu. E quando a gente olha para a vida de Jesus, Jesus foi exemplo em tudo, de integridade, de domínio, de caráter, de tudo. Ele era íntegro. E ele, como homem, nos deu essa possibilidade de viver assim, dizendo aí, na humanidade de vocês, no mundo que cerca vocês, com todos os ataques que cercam vocês, e ainda que esse mundo não pertença a mim por enquanto, porque eu não vim ainda para governar, por enquanto que ele está na mão do maligno, vocês podem andar com integridade, vocês podem andar como eu andei, porque eu fui o primeiro, eu abri o caminho para que vocês possam me seguir. Então, eu acredito que é isso que Jesus nos ensinou. A vida dele nos inspira a saber que eu posso vencer o pecado todos os dias como ele venceu em integridade. Muito bom, Gabi. E aí, pastor, o que a gente pode aprender com a vida de Jesus aqui? Primeiramente, queria falar que vejo muito Jesus em Gabi. Que graça, fiquei emocionado com ela respondendo aqui. Eu tenho uma filha chamada Gabi também, viu, Gabi? E que bênção, né? Ver jovens assim, né? Apaixonados por Jesus. Você vê a paixão nos olhos dela, você vê a paixão por Jesus ali nos olhos dela. Que fantástico. Eu fico em estado contemplativo quando vejo jovens assim. Fico muito emocionado, meu. Tenho que me segurar aqui, porque eu sou chorão. Eu choro. Passar o podcast inteiro chorando aqui. Mas vamos lá. Cara, meu Deus, a vida de Jesus, cara, nos ensina tudo, né? Eu acho que, tem muita coisa. Eu acho que tudo tá na vida de Jesus, né? Mas uma das coisas que mais ministra a minha vida a respeito da vida de Jesus nessa terra é que ele trouxe o reino de Deus para essa terra, né? A religião parece que dizia assim, ó, sobreviva até chegar a hora de você ir para o céu, até chegar a hora de você ir para o reino de Deus lá em cima. Jesus vem e fala assim, ó, a gente traz o reino de Deus para essa terra. É possível trazer o reino de Deus para essa terra. E o mais interessante, João, é que essa trajetória começa numa manjedoura, né? Eu fico fascinado com isso, cara. Eu fico fascinado com o fato de Jesus vir numa manjedoura. Tipo assim, mano, o cara sai do céu, um resort celestial, Deus, o Altíssimo, e de repente o cara nasce numa manjedoura. O cara já chega ensinando pra gente, né? Então, eu gosto muito de pensar que Maria carregava ali no seu ventre o Filho de Deus. Quando eu ministro os nossos cultos lá, né? Eu sempre gosto de falar que quando eu estudo a palavra, eu gosto de entrar dentro da palavra, assim, tipo CSI, assim, sabe? Eu gosto de imaginar a cena acontecendo ali, e é uma loucura, e eu não paro de ver José e Maria chegando na recepção da hospedaria ali, né? E pedindo um lugar para. Pô, a mulher tá parindo, cara, me arruma um lugar aí. E aí os caras falam, cara, tá tudo lotado, não vai dar. Mas tem um estábulo ali, né? E José
talvez pudesse dar uma carteirada ali, podia falar assim, cara, você não sabe quem essa mulher está carregando no ventre. Ei, você não sabe quem essa mulher está carregando no ventre, rapaz. Arruma um lugar aí, você pede para alguém honrar o rei que está aqui na barriga dessa mulher aqui, né? Mas ele não faz isso, ele aceita o estábulo, ele aceita a condição atual para fazer o que precisa ser feito. E só aí a gente tem lição que daria, né, para falar bastante. Então, eu acho que a maneira que Jesus chega, ele já nos ensina, a maneira que ele vive, ele nos ensina que é possível, como a Gabi bem falou aí, né? Ele nos ensina que é possível. Mas para mim a lição mais forte é essa questão de ele trazer o reino, né? A mensagem dele sempre foi o reino, ele começa falando de reino, ele começa ministrando, dizendo que o reino de Deus é chegado, né? E quando a gente fala reino, às vezes a gente tem essa confusão de, por viver numa democracia, não entender tanto essa questão de reino. Reino é um sistema de governo, reino não é uma religião, não é uma igreja. Reino é um sistema de governo, cara. É o governo, né? Isaías 9 fala, o governo está sobre os seus ombros. Quer dizer, é o governo, é o reino de Deus. É como se Deus fala assim, vamos recolonizar a terra. E aí ele manda o rei dele, ele manda o filho, o príncipe, para pagar um alto preço aqui por nós, mostrando que é possível trazer o reino de Deus. E aí quando a gente vê a oração de Jesus, né, que ele fala, venha a nós o teu reino, meu, sinistro, porque ele viveu nessa terra trazendo o reino. Eu sempre falo aqui, João e Gabi, da importância da cultura, né? Tem uma frase muito célebre do Peter Drucker, que é o pai da administração, aí, que o cara diz assim, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Embora essa fala não seja uma fala do mundo crente, eu acredito muito nessa frase. Porque às vezes a gente monta enormes estratégias e não funciona. Às vezes acontece isso na igreja, né? Se a gente monta estratégia, vamos fazer isso, fazer aquilo outro e tal, e isso não funciona, e a gente não entende por que não funciona. Porque, na verdade, a cultura engole a estratégia, ela come a estratégia no café da manhã. E o que é a cultura? A cultura é o que acontece de fato, né? Eu cheguei no Bola, eu queria entender um pouco mais da cultura, e aí eu perguntava para as pessoas assim, qual que é o ditado que as pessoas sempre falam nos corredores? Porque a missão e os valores e os princípios é aquilo que a gente põe na parede, né? É aquilo que a gente quer que aconteça, é aquilo que a gente... é o desejo. Mas o que acontece de fato, ele é dito nos ditados. Sabe aquele ditado que tem no corredor da igreja? É ali que a gente pega a cultura. E se a cultura ela tiver por um lado e a estratégia tiver para o outro, não vai rolar. E aí eu comecei a estudar um pouquinho esse lance de cultura e tentar entender como mudar a cultura. Né? E como se muda a cultura? E aí a gente olha para Jesus. Jesus é o maior exemplo de mudança de cultura desse mundo. A mudança de cultura ela acontece pelo exemplo, contra a correnteza. E Jesus, a vida de Jesus foi isso. A cultura do mundo dizia assim, se bater de um lado, você responde do outro. Bate forte, bate mais forte. E ele diz assim, bater de um lado, mostra o outro. Se pedir para caminhar 1 milha, caminha 2. Ele vem, cara, se te pedirem a túnica, dá-lhe também a capa. Sabe, tipo assim, ele quebra todos os paradigmas. Ele quebra, e ele é o exemplo. Do exemplo dele, a cultura do reino começa a ser implantada. Tipo assim, até hoje a gente vive porque ele viveu lá e começou a mostrar. E a cultura se muda pelo exemplo. Né? Se eu quero mudar a cultura, por exemplo, de uma empresa ou de um lugar, você vai em qualquer empresa, em qualquer lugar, qualquer organização, e você vai ver que geralmente a cultura do cara que, entre aspas, manda, o líder ali, é a que se estende, né? Então, se a pessoa fala assim, ó, não, a gente aqui se importa mais com as pessoas do que com as tarefas. Mas se a vida dele é o contrário, não adianta, ele pode falar isso, mas ele vai derramar isso, vai ser isso que vai acontecer na organização, né? Então, a cultura vai estar contra o que ele está dizendo. Então, para que isso mude, ele precisa mudar. O que está na cabeça precisa trazer uma nova cultura. E Jesus veio mudando a cultura. Quando você olha para a vida de Jesus, é uma contracultura do mundo, né? É a cultura do reino dos céus. Então ele traz o reino dos céus. Para mim, trazer o reino dos céus é isso. E aí ele nos inspira a fazer. Quando a gente olha para a vida dele e a gente vê como é a cultura dos céus. E aí é só a gente seguir que a gente vai poder trazer o reino de Deus para a nossa casa, para a nossa universidade, para o nosso colégio, para o nosso trabalho, para onde a gente estiver. Então, eu acho a vida de Jesus fascinante e gosto muito desse lance dele trazer a cultura do reino dos céus, a começar, como falei, pela chegada dele ali de uma maneira muito humilde, mostrando que a gente tem que fazer com o que tem, né? Tipo, se tiver o estábulo, vai no estábulo mesmo, precisa acontecer e o reino dos céus é chegado em nome de Jesus.
muito bom, pastor. Eu gostei muito do que vocês dois trouxeram. E se eu puder complementar com algo, acho que puxando um gancho na última coisa que o pastor falou sobre a maneira como Jesus veio em humildade, eu fico fascinado quando eu leio Filipenses, em que o apóstolo Paulo vai dizer que, né, Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, né? Não pegou essa honra de ser como Deus e usou disso aqui na terra, não, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo. Sabe, quando eu olho para tudo isso, eu falo assim, cara, se isso não me inspira a ser mais humilde e amar as pessoas da mesma forma como Jesus amou, eu não sei mais o que eu tenho que fazer, sabe? Porque quando a gente olha para que o próprio Deus esvaziou-se de toda a sua glória, né? Ele aceitou ser como um de nós, né? E viver aqui nessa terra como um de nós. Eu olho para isso e falo assim, cara, que Deus é esse, né? Que Deus é esse que nos ama até certo ponto de fazer o que fez, sabe? Então, eu acho que quando ele pega, por exemplo, aquela toalha, aquela bacia e vai lavar os pés dos discípulos, né? A gente comentou aqui em outro episódio, né? Que, cara, eles não tinham carros, bicicletas, skates, não tinha nada disso na época. O meio de transporte eram animais ou era andando. Então, se era andando, imagina a sujeira do pé dos caboclos, né? Imagina só. E mesmo assim, Jesus, ele quis se achegar aos discípulos e falar assim, eu tenho que lavar os pés de vocês. Eu preciso fazer isso, sabe? Então, cara, se isso não nos inspirar a sermos mais humildes, sermos mais amorosos em serviço com o nosso irmão, com os perdidos também, eu acho que, cara, nós não nos convertemos de verdade, sabe? Eu acho que se o nosso amor ao Senhor ele não implica isso, que é uma faceta do reino de Deus também, né? Quando a gente para e pensa por todo, né, do reino, eu olho para isso e fico fascinado. Queria saber, vocês querem complementar de mais alguma fala? Gabi? Acho que uma coisa que eu queria dizer que o pastor estava pegando esse gancho de cultura de reino, eu acho que uma das coisas que mais me deixa impactada com relação à cultura de reino, o que Jesus trouxe foi trazer essas dimensões do reino, dizendo que, primeiro, que é uma realidade espiritual, que ela é física e interior, ou seja, ela começa em mim. Ela, por meio do Espírito Santo, ela vem de mim, porque esse é o reino de Deus, né? Ele é gozo, ele é paz, é justiça, e isso são frutos do Espírito. Então, tudo que é cultura do reino, ela vem do meu interior. E eu acho muito massa conectando isso com o poder da ressurreição e conectando com o que Jesus fez, porque quando Jesus falou, ei, convém para vocês que eu vá, convém, tipo, claro, a gente queria que Jesus estivesse aqui, mas Jesus falou, cara, convém para vocês que eu vá, porque se eu for, o Espírito que está dentro de mim vai ficar para vocês, porque eu vou deixar de presente, e Ele vai ensinar para vocês o que é viver o reino. Então, quando vem o Espírito, ele começa com essa dimensão no nosso interior, física, tipo, mostrando, ei, eu vou tirar todo o domínio que impera dentro de vocês, todo o domínio das trevas, e vou trazer vocês para a luz por meio do Espírito, e aí eu vou te levar para uma nova dimensão do reino, que é uma realidade mais presente, que é o lugar onde você está. Ou seja, a cultura do reino de Deus, ela é uma cultura tão forte que a partir do momento que o Espírito mexe dentro de mim, não tem como eu não expressar isso para os outros, porque já fica algo exterior, presente, exterior. Então, é algo que eu já posso levar para outras pessoas, porque Deus me deu o domínio. E aí que eu acho muito massa, porque o domínio na cultura do reino não é ser melhor do que outros, é servir a outros. E aí Jesus está nos ensinando por meio dele o que é servir, o que é amar, o que é ser verdadeiramente um rei. Ser rei não é dizer eu falo e vocês obedecem. Ser rei é eu faço por vocês. Então, essa é a segunda dimensão que Jesus vem trazendo
e uma esperança viva ainda, que é um reino futuro, que é o reino de Jesus, que realmente vai vir sobre nós. Eu já estou colocando um pouco de espanhol aí, mas vai vir sobre nós, e é o reino que a gente vai viver com ele, ou seja, pela eternidade viveremos nesse reino. Então, eu acho que isso que o pastor falou da cultura realmente é algo que Jesus deixou para a gente como um presente, falando para a gente, vocês não vivem sobre isso, vocês vivem para isso. E é por isso que eu chamei vocês. Então, acho que, pegando esse gancho, acho que realmente não tem como não pensar que o reino de Deus não está somente em nós. A partir do momento que ele entra no nosso coração, ele transforma tudo que está ao nosso redor. Muito bom, Gabi. E, gente, olhando por essa perspectiva, entendendo que eu acho isso muito lindo quando nós lemos os evangelhos, a gente vê que Jesus, ele trouxe o reino, ele inaugurou o reino, e ao mesmo tempo ele fez muitos milagres, ele se moveu muito, mas ele veio trazer princípios, ele veio trazer mandamentos, e todas as vezes que eu olho para a palavra de Deus, eu tento resgatar, Jesus, o que você estava querendo ensinar com isso? Sabe? O que você estava querendo passar para o povo a respeito daquele assunto? E a gente vê que o tempo todo ele passava para o povo expressões do seu caráter, né? Extensões de quem ele é. E eu acho que uma das melhores formas da gente exemplificar isso é através do Sermão da Montanha, né? Do Sermão do Monte, onde Jesus ele explana a respeito das bem-aventuranças, falando mais que felizes são aqueles, né? Os pobres de espírito, os mansos, enfim, e trazendo para esse lado do que Jesus nos ensina através do seu caráter. Queria perguntar, e aí, pastor Fabrício, qual das bem-aventuranças mais confrontou seu estilo de vida desde a tua conversão, que mexeu com o teu caráter para você estar olhando para Cristo? Cara, sabe que quando eu penso nessa pergunta, ela me confronta demais, porque eu acho que tudo ali me confronta, cara. Literalmente tudo me confronta, porque, como eu falei, é uma contracultura. Quando eu paro para pensar na cultura da Terra, que é a cultura na qual a gente, de certa forma, cresce inserido, e a gente olha para o Sermão da Montanha, cara, o sermão é uma clareza da cultura do reino dos céus explícita, de uma maneira assim detalhada. Se você quiser entender um pouco mais sobre a cultura do reino dos céus, leia o Sermão do Monte, cara, porque ali está tudo. Só que a coisa mais louca de tudo isso é que é a contramão do mundo, né? Tipo assim, é a contramão, cara. Eu sinceramente, João, quando vi essa pergunta, fiquei me questionando. Falei, meu Deus, o que mais me confronta? Tudo me confronta, tudo. Se eu for para minha humanidade, honestamente falando, né? Parece que tudo me confronta, cara. Quando eu olho eu falo, cara, não é possível. Tipo assim, só Jesus. É a cultura do reino dos céus. Então, para ser muito honesto, cara, eu não tenho um ponto ali que me diz assim, ó. Eu acho que isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Tô falando de mim, né? Tipo assim, mas quando eu olho para tudo aquilo ali, tudo me confronta, tudo sabe, é uma bordoada, tudo me faz pensar. Às vezes eu olho para alguma coisa e penso assim, ó, não, esse aqui eu acho que eu já tô sabe? Tipo assim, não, verdade, realmente eu preciso melhorar isso aqui. E o Sermão do Monte, para mim, é um sermão que a gente tem que estar lendo assim, tipo, toda semana a gente tem que estar lendo, sabe? A gente tem que estar não só lendo, mas meditando, mastigando, né? Dá uma ministração cada versículo daquele trecho ali. E a riqueza do reino dos céus, na minha concepção, ela é trazida nesse sermão. É algo assim, é como se a gente pudesse estar lá, né, sentado entre as outras pessoas, ouvindo o próprio mestre falar sobre a cultura do reino dos céus que ele está trazendo para a terra. Então, cara, sendo honesto com você, eu não consigo achar um ponto específico que me confronta, mas todos literalmente me confrontam. Todos me deixam assim, abalado. Às vezes eu falo, meu Deus, cara, os humanos são herdar a terra. Como assim? Como é que é isso, herdar a terra? Como que... Sabe, tudo mexe demais com a minha cabeça, assim. Porque como eu falei, eu acho que tem esse lance de cultura. E o choque de cultura no sermão é muito grande. Então, tipo assim, você começa apanhando e termina apanhando, mas termina feliz, porque sabe que Deus, que é isso que o reino de Deus traz, né? Mudança, né? E como
a Gabi bem falou, assim, quando a gente mergulha nisso, isso se expande, naturalmente isso se expande, sabe? De dentro para fora. Então, para mim, o sermão... Cara, eu sou até suspeito de falar do sermão, porque eu gosto muito do Sermão do Monte ali, e não consigo achar um ponto específico que mais me afeta. Tudo me afeta, literalmente. Mas não estou falando isso no sentido, assim, sabe, de clichê, não. Estou falando isso de verdade mesmo. Quando eu leio o Sermão do Monte, cara, eu tô levando assim, ó, sabe? Tipo só assim, lapada. Meu, e por isso que eu acho que você tem que estar lendo direto o sermão, assim, galera jovem, né? Jovens, adolescentes. Todo mundo. Todo mundo, né? Eu digo jovens e adolescentes porque está vivendo uma faixa etária de muitas mudanças, né? Você, por exemplo, assim, ó, se você, a Gabi, eu não lembro se você também é filho de pastor, João. Mas, não sou. Não, né? A Gabi que é filho de pastores, né? Eu lidei bastante com filhos de pastores, né? E eu não sou filho de pastor, mas eu tenho um amor muito grande por filhos de pastores, porque eles crescem dentro de uma estrutura eclesiástica, de certa maneira, e na hora que chega na adolescência, é um tempo de mudanças, né? Embora eles tenham uma rede ali de pessoas e tal, mas é um tempo de mudança, é um tempo de conhecer Deus pessoalmente, é um tempo de conhecer pessoalmente. Então, cara, eu sempre que posso recomendo a leitura do sermão, porque o sermão faz a gente conhecer um pouco mais da cultura do reino. Quando você quer conhecer alguma coisa, você está fazendo a universidade, terminando a universidade aí, João, né? E a Gabi já terminou. Quando vocês quiseram adquirir o conhecimento determinada, no caso da Gabi, ele quer saber sobre tributação, tem um autor que manja de tributação, alguns autores que manjam muito de tributação. Então ela vai lá e vai ler esses caras, ela vai consultar esses caras, né? A mesma coisa você, né? Dentro da psicologia, quando você quer saber sobre determinada área, você vai ler sobre essa determinada área. E isso vai te trazer o conhecimento que aquela pessoa adquiriu ali de maneira, seja empírica ou acadêmica, enfim. E o sermão, na minha leitura, é como se eu pudesse consultar o próprio Jesus, e posso, né? Consultar o próprio Jesus, ouvindo ele falar a respeito das premissas que regem a cultura do reino. Cara, não dá para não ser impactado com esse sermão. Acho que eu encontro dificuldade, João, sendo honesto com você, claro, de definir algo em específico que me confronta, porque tudo literalmente me confronta. Muito bom, pastor, muito bom. E aí, Gabi, você compartilha desse mesmo sentimento? É muito difícil. Realmente, quando você olha para o Sermão do Monte, é falar, cara, Jesus, ele veio... Eu acho muito massa, porque Jesus, ele veio olhando a lei e dizendo, tipo, beleza, aqui tá a vara, eu vou dar uma elevada nela para que você entenda um pouquinho como as coisas funcionam, para que você veja que, na verdade, não é a lei, é o espírito que está por trás da lei, que é o que manda. E pensando como uma advogada, né, na minha cabeça, o Sermão do Monte é como se fosse a constituição do reino dos céus. Seja, tipo, é literalmente isso. É você olhar e como o pastor estava falando, tipo, ei, é assim que funciona. E quando eu olho para todas as bem-aventuranças e olhando mais para frente o que Jesus estava dizendo, ainda que tudo assim te massacre, porque você veja, meu Deus, eu acho que eu não estou pronta nisso, mas eu não estou pronta nisso, não estou pronta nisso. A primeira, para mim, já diz tudo. A primeira bem-aventurança que fala da pobreza de espírito, ela me mata, porque uma pessoa que é pobre de espírito é uma pessoa que reconhece que não pode absolutamente nada sem Deus. Ou seja, eu não consigo. Tipo, Deus, não dá, para mim não tem como. E quando eu penso dessa bem-aventurança de pobreza de espírito, eu penso muito também em Provérbios 1:7, que fala aí, o temor do Senhor é a fonte da sabedoria, é o princípio da sabedoria. E o temor de Deus nada mais é do que a consciência dele em todo tempo, em todo lugar. Esse é o temor de Deus. Ou seja, o pastor estava falando de ser filhos de pastores, né? Como filha de pastor, a gente cresce nesse ambiente de que eu escuto de Jesus desde que, sei lá, estava engateando, a gente já estava com família pastoral, eu cresci com pessoas falando sobre tudo isso. Mas para mim, na minha cabeça, o temor de Deus, ele era o medo que eu tinha que ter de ser corrigida por Deus. E o Senhor me ensinou que não, Gabi,
ter temor é simplesmente saber que eu estou com você em todo tempo, em todo lugar. E se você tem esse entendimento de que eu estou com você em todo tempo, em todo lugar, você vai reconhecer uma coisa: você precisa de mim para todas as coisas. E para mim não é coincidência que essa seja a primeira bem-aventurança, porque se você for ler a próxima bem-aventurança, é bem-aventurados que choram, ou seja, uma vez que eu entendo que eu não posso nada e que eu preciso de Jesus, eu choro, tipo, é sequencial. E uma vez que eu começo a chorar porque eu dependo de Jesus, eu começo a me tornar humilde, por quê? Porque meu orgulho é totalmente abatido. E quando eu começo a ver meu orgulho totalmente abatido, que eu não posso fazer nada e que eu dependo completamente dele, eu começo a clamar por justiça, que nada mais é do que pedir a intervenção dele divina, falar: Deus, eu não posso com essa situação, ou seja, ou você faz ou você faz. Então, eu vejo que o Sermão do Monte, tudo se trata de uma coisa: temor do Senhor. Ou seja, não posso, não consigo. Quando você vê Jesus falando: ei, se você vê alguém aí falando, querendo falar mal de você, ou brigando com você, ou querendo bater em você, dê a outra face. É tipo, não, como Jesus? Como eu tenho que dar outra face? Tipo, não. Mas por Jesus eu consigo. Porque com ele eu consigo todas as coisas. Isso é o que me dá a pobreza de espírito. Então, eu compartilho muito do pensamento do pastor de que cada ponto desse sermão é medita, você precisa de mim. Ou seja, e aí vem esse começo que para mim é o que transforma tudo, que é a pobreza de espírito, que realmente me dá essa convicção de que sem ele não dá certo. Sem ele não existe reino, sem ele não existe cultura, sem ele não existe transformação, sem ele não existe amor, sem ele. Ou seja, sem ele não vai. Então, para mim, acho que esse é o Sermão do Monte mais me mata, esse ponto em específico. Muito bom, muito bom. Gabi, eu lembrei de uma citação de um livro chamado O Conhecimento do Santo, que é um livro do A.W. Tozer, e ele diz assim que a grandeza de Deus nos inspira temor, mas a bondade de Deus nos encoraja a não ter medo dele. E daí ele fala assim: temer sem ter medo. Esse é o paradoxo da fé, né? Então, quando ele traz esse sentido de que a grandeza de Deus, o poder de Deus, ele nos inspira temor, porque a gente olha e fala assim: cara, nosso Deus é desse tamanho, ele tem esse poder. Se a gente ficasse somente nisso, aí sim o temor iria inspirar medo. Mas quando a gente percebe a bondade, o amor de Deus, isso nos encoraja a não ter medo dele. Então, eu acho incrível isso, como a maneira como o Senhor trabalha conosco durante todo o Sermão do Monte, também durante toda a sua palavra. Então, gostei muito do que você trouxe. E compartilho do mesmo sentimento, né? Não tem como ler o Sermão da Montanha e falar assim: não, check para esse aqui, porque eu já cumpri, check para esse aqui, porque não tem como. Não tem como. Acho que se a gente fizer isso, aí nós já estamos olhando demais para o nosso próprio umbigo, né? Deus precisa ainda dar mais uma macetada no nosso ego ali para que a gente perceba que de fato não somos o que achamos que somos, né? Então, gostei muito, gente, do que vocês trouxeram. E a gente falou bastante a respeito do caráter de Cristo e trazendo um pouco para a maneira sobrenatural como ele viveu. Claro que essa pergunta está explícita nas Escrituras, mas de qualquer forma eu queria te perguntar: e aí, Gabi, a gente pode viver da mesma forma como Cristo viveu e se mover da mesma forma sobrenatural que ele se moveu? Aí entra a palavra, porque João está dizendo isso aí: se vocês crerem em mim, vocês podem fazer coisas maiores que eu fiz. Ou seja, é isso que a gente estava falando. Jesus elevou a vara, ele falou: façam. A partir do momento que eu ensinei para vocês o caminho, façam. Ou seja, eu tenho o sim de Jesus para poder fazer. E aí entra a pergunta: o que me impede de fazer? Viver como Jesus viveu. Eu acho que às vezes a gente fica limitado pensando sobre isso. Por que já não acontece esses mesmos milagres que, não sei, os apóstolos faziam? Ou a gente vê a mesma imagem de Jesus? Tipo, por que eu não vejo mais coisas acontecendo sobrenaturais? É porque muitas vezes nós não temos o que eles tinham. Para poder fazer o que eles faziam, eu preciso viver na mesma regra que eles viviam. E eu acho que aí entra o desacordo, tipo, aí entra o choque.
que aí é o que a gente está falando da cultura. Não existe como querer manifestar os milagres de Jesus não vivendo da maneira que Jesus vivia. Se a gente for pensar só no estilo de intimidade de Jesus, Jesus era aquele que estava todo o tempo se alimentando no privado para depois ir para o público. Jesus nunca fazia o contrário. Jesus nunca estava totalmente exposto, e depois ele, deixa eu fazer 5 minutinhos de oração. Não, Jesus, ele vivia uma vida constante, em dependência do Pai dele, porque ele tinha esse entendimento de que tudo que ele fazia era a imagem do Pai dele. Então, não tinha como ele querer manifestar algo que não fosse pelo Pai dele. E quando Jesus veio e viveu da maneira que viveu, ele abriu a porta para a gente fazer o que ele fez. Mas eu vejo essa condição. Ou seja, você quer fazer isso, você está liberado. Ou seja, você tem. E ainda digo mais, vai além, vai além. Se eu fiz isso, se eu curei, tipo, não sei, vamos supor, curei 3, cure 5, cure 10, cure, faça. Mais uma coisa, viva desse jeito, porque quando você vive da mesma maneira, você tem autoridade para poder fazer o que eu fazia. E aí que eu vejo Jesus falando, e eu amo João 17, quando ele fala: ei, Pai, agora glorifica eles, porque eu já me manifestei. Ou seja, eles já sabem o caminho, eles já sabem como fazer. Está na hora de eu ser glorificado por meio da vida deles. Então, acredito que sim, é possível, que sim, nós temos o aval de Jesus para fazer, mas depende muito mais daquilo que a gente quer viver para manifestar tudo que Jesus manifestou. Muito bom. E aí, pastor? Como que a gente pode viver dessa forma, hein? Primeiro, sensacional a resposta da Gabi aí. A minha resposta é muito parecida com a dela. Mas vou colocar aqui só de um outro jeito, mas é a mesma coisa. Eu tenho um pouquinho de... não é receio a palavra, mas eu fico um pouquinho assim, com uma pulguinha atrás da orelha, quando eu vejo uma galera correndo atrás do sobrenatural. Eu vou explicar. Muita calma nessa hora. Hoje eu vejo muitos jovens, adolescentes, pessoas normais, até adultos e tal, correndo bastante atrás do sobrenatural, sem viver o natural. É exatamente o que a Gabi falou. Tipo assim, você quer viver o sobrenatural sem viver o natural. Então, vem alguém dos Estados Unidos ou de outro país e tal, e aí o cara vai ministrar em tal lugar, enche de gente aquele lugar. Pá, a gente quer viver o sobrenatural, né? E nada contra, glória a Deus, é massa, né? Uma experiência que vai alavancar tua fé e tal, enfim, um monte de coisa. Só que eu acho que a gente precisa começar a viver um pouco mais o natural para poder viver o sobrenatural e parar só de ver o sobrenatural. É óbvio, como a Gabi bem disse aqui, é óbvio que a gente pode viver, porque porque Jesus nos deu essa condição passando por essa terra, pagando o preço que ele pagou, ele nos deu essa condição. E eu acho que ele não quer que a gente seja só espectador. Quando ele fala, vocês farão coisas ainda maiores, ele nos chama por protagonismo em nossa época. Ele tá falando assim, mano, agora vocês vão fazer, cara. Eu quero que vocês façam e façam mais, inclusive, né? Só que para isso a gente precisa viver o natural. Eu vejo muita gente correndo atrás do sobrenatural, mas às vezes sem perceber, a gente está querendo mais ver o sobrenatural do que viver o sobrenatural. A gente quer ver a cura, a gente quer ver o cego enxergar, a gente quer ver o mudo falar, a gente quer ver o cara da cadeira de rodas se levantar e a gente se emociona com isso, a gente fica feliz com isso e tal, tá tudo bem, não tem problema. Só que é o seguinte, será que a gente está vivendo o natural para viver esse sobrenatural? Porque é sobrenatural, né? Está sobre o natural. Se eu não tenho o natural, não dá para viver o sobrenatural. O sobrenatural vai ser uma ilusão quando eu não vivo o natural. E o que é viver o natural? É o que a Gabi falou ali. Cara, Jesus, mano, ele orava, ele ficava com o pai um tempão, aí chegava no cego ali, pá, cuspia no chão, passava no olho do cara e pronto. Tipo, chegava na mulher lá do fluxo de sangue, então, pô, saiu virtude. A mulher encostou nele e saiu virtude, tipo, foi curada. Você vê que o tempo que Jesus usava para realizar o sobrenatural era pequeno. Tipo, o tempo ali do milagre era pequeno.
Hoje nós fazemos ao contrário, nós ficamos, seja curado, seja curado, seja curado. Tá curado, não tá curado, seja curado, seja curado, seja curado. Tá ligado? Tipo, usamos mais tempo, às vezes, tentando realizar o sobrenatural e usamos pouco tempo fazendo o natural. O natural é eu buscar a presença de Deus. O natural é eu querer andar com Ele. O natural é eu querer estar com Ele. O natural é eu querer fazer a vontade dEle. Então, tipo assim, nós, de certa forma, não sei, quando falo nós, eu falo como igreja, muitas vezes, trocamos, invertemos essa prioridade de tempo. Eu priorizo mais o tempo em que eu estou interagindo ali no sobrenatural e priorizo um pouco o natural. Então, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para buscar, não tenho tempo para ler a palavra, não tenho tempo para... Cara, se você não viver o natural, que é a plataforma, não dá para viver o sobrenatural. Pode falar o que você quiser, mas a verdade é essa. Tipo, sem viver a plataforma, que é o natural ali, que é buscar Deus, que é estar com Deus, que é estar sentindo a presença dele, sem viver isso, é impossível viver o sobrenatural. Então, a minha resposta, em concordância com a Gabi, é essa. Tipo, mano, a gente tem que viver o sobrenatural, a gente pode viver e deve viver o sobrenatural. Mas a gente precisa prestar atenção no natural, porque senão isso pode ser impossível. E daí a gente vai ficar vivendo frustrado, que é o que a gente vê. Por que a gente não vê os milagres? Por que isso? Por que aquilo? Porque a gente não está vivendo natural em Deus. Vamos viver o natural em Deus, porque o sobrenatural é consequência. Muito bom, pastor. Eu assino embaixo completamente disso que vocês comentaram, porque é só a gente ler Mateus 7, né, em que Jesus está dizendo assim, nos últimos dias me dirão, né, mas Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, nós curamos os enfermos, né, nós fizemos grandes maravilhas, grandes milagres, e ele diz assim, mas afaste-se de mim, eu não conheço vocês, né, ele está dizendo, quem são vocês? Então, a gente percebe ali que, de fato, as pessoas podem ser usadas por Deus, mas Jesus estabelece um padrão, né? É melhor que você me conheça do que somente seja usado, né? A gente vai ver ao longo da palavra de Deus que Deus anseia, né, que nós sejamos parceiros dele em tudo que ele está fazendo. Isso é um fato. Só que ele coloca esse conhecimento, né, do próprio Deus acima do ser usado por ele. Então, assino embaixo completamente. E trazendo para esse lado, né, de ser usado pelo Espírito, enfim, sabendo que o Espírito Santo habita dentro de nós, é isso que vai apontar para a ressurreição de Cristo, né? E Romanos 8 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. E eu queria perguntar, e aí, pastor, por que a ressurreição de Cristo é tão importante para a gente? Cara, porque ele venceu, né? A ressurreição é o pódio, a ida, é a ida ao trono, né? Jesus passou pela morte, a morte não pôde vencê-lo. E ele abriu o caminho para nós. Em algum momento, a Gabi até falou isso, né? Que ele veio abrindo o caminho. E ele veio abrindo o caminho. Para mim, a ressurreição é o ápice dessa história, né? É o momento em que ele diz assim, cara, eu venci e é isso. Esse é o caminho, né? Pode vir que já fiz aqui, tá feito. É Telestai, né? E eu gosto muito de pensar, né, nos momentos que antecederam a ressurreição de Cristo ali. Como eu falei, quando eu estou estudando a palavra, eu gosto de tentar entrar no ambiente ali para poder compreender um pouquinho mais e tal. E eu, por vezes, me pego naquele quarto, naquela sala, naquela casa onde os discípulos estão lá trancados, com medo. Havia uma palavra, havia uma promessa, eles andaram com Jesus, eles estiveram com Jesus, eles viram milagres, Jesus andou sobre as águas, Jesus, cara, eles viveram com Jesus, cerca de 3 anos ali, vendo os milagres acontecer. E Jesus disse que ia ressuscitar, e mesmo assim agora nós estamos aqui trancados nessa casa. Quando eu penso nessa cena, eu imagino os discípulos ali, né, conjecturando, lógico, contemporizando, tomando um cafezinho e aquelas conversas de corredores, sabe? Tipo assim, cara, será mesmo? Será que não era no sentido figurado? Se fosse nos dias de hoje, né? Não, talvez, acho que era o sentido figurado, não era literal. Será que era literal mesmo, cara? Não sei, será que é, será que não é? E aí, de repente,
coração apreensivo, aquela coisa que a gente... Vê se a gente não se depara, sabe, João, Gabi, às vezes desse jeito, né, com o coração assim, aquela expectativa. Deus tem uma palavra para sua vida, Deus falou com você, Deus te deu uma promessa, Deus mandou você ir para a Argentina, Deus mandou você fazer essa conexão aí com os universitários, Deus mandou você fazer, mas de repente algumas circunstâncias não saiu como esperado, e parece que dentro da sua lógica, da sua perspectiva, de alguma maneira, isso parece estar indo para longe do seu domínio, do seu controle, e aí é o momento que a gente se tranca nessa casa, fica as portas trancadas, nós e as nossas concepções, os nossos entendimentos, as nossas percepções, começamos a falar entre nós mesmos, cara, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? A qualquer momento, alguém pode meter o pé naquela porta e falar, agora é você que vai ser crucificado, é você que vai morrer, a gente já matou seu mestre, e agora é você. A qualquer momento isso pode acontecer, e de repente, Jesus entra naquela porta, põe-se no meio lugar de controle, meio lugar de governo, e diz assim, paz seja convosco. Cara, meu Deus, quando Jesus fala isso para mim, a ressurreição, ela representa, essa frase para mim é muito forte dentro do tema ressurreição, porque ele se levanta do túmulo, ele se levanta do lugar de morte para trazer paz, uma paz que excede o nosso entendimento, uma paz que não está comprometida com as nossas expectativas, uma paz que excede tudo que nós pensamos, todas as nossas preocupações, mas uma paz que nos acalma, uma paz que nos diz assim, olha, eu tenho a solução, fiquem tranquilos. E a paz de Jesus, quando Jesus chega no ambiente, é isso que ele proporciona, né, de uma maneira extraordinária, né? Eu fico me imaginando ali na cena com os discípulos, com aquela galera assim, aí eu tô assim, mano do céu, não é que o homem ressuscitou mesmo? Velho, o que é isso, cara? Imagina o sentimento daquelas pessoas vendo Jesus ali no meio agora, publicamente, no meio daquelas pessoas, dizendo paz seja convosco. Cara, a ressurreição para mim é isso. Ressurreição é o momento em que todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas preocupações ficam pequenas demais perto da presença dele. E saber que ele atravessou a morte e que agora ele está ali me desejando, trazendo a paz dele, a paz que muda toda a história. Então, a ressurreição, eu acho que é tudo, né? A ressurreição é tudo. É me mostrar que o sábado silencioso passou. É me mostrar que a sexta da crucificação passou. É me mostrar que nesse domingo vem esperança. Que a presença dele nos aponta para um novo caminho. E, mais uma vez, a nossa... eu sempre comento isso aqui, que esse trâmite entre a crucificação e a ressurreição representa muito nas nossas vidas, porque a crucificação, quando você lê ali, quando Jesus está dando as instruções um pouco antes de tudo acontecer, ele está falando assim, tenha bom ânimo. Cara, ele está falando assim, mano, vocês vão ser frustrados, vocês vão passar por um... Vai ser difícil, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. E a gente tem muita dificuldade, sabe, João e Gabi, atualmente em lidar com as frustrações. Sim. A gente tem a sensação que, de alguma maneira, o evangelho tem compromisso com a nossa expectativa. O evangelho não tem compromisso com a nossa expectativa. O evangelho tem compromisso com a palavra de Deus. O que precisa acontecer é a vontade do nosso rei. É a vontade de Deus. E, às vezes, a vontade de Deus ela está contrária à nossa, porque nós temos essa cultura terrena. Então, é um confronto, é um choque. Pensa comigo, os discípulos achando que Jesus seria um revolucionário político, que levantaria um grande exército e dominaria Roma. De repente, eles estão lá, olhando para a cruz e o mestre deles crucificado. Imagina como é que foi o sábado desses caras. Eu chamo de sábado silencioso. Imagina como é que foi o sábado deles. Pode falar o que for, pode ter sido, sabe, pastor, bispo, o que for. E sábado, irmão, fica todo mundo no mesmo nível, desesperado, não sabe muito bem o que vai acontecer, será que vai, será que não vai? Mas o domingo, a ressurreição, ela surpreende, ela quebra toda expectativa. Então, para você que é jovem, né, que está assistindo e está conectado, talvez você esteja já deixando aqui talvez você esteja passando por alguma situação em que esse sábado esteja silencioso demais. Mas a ressurreição, ela vai vir. Ela
ela já veio lá atrás, ela já aconteceu. Então a ressurreição é isso, a ressurreição é a esperança, a ressurreição aponta para nós um caminho de eternidade e um caminho que nos mostra assim, ó, não estou comprometida com a sua expectativa, não vai acontecer do jeito que você quer, mas confia, eu tenho um jeito melhor. Glória a Deus, pastor, muito bom. E aí, Gabi, o que você acha? Cara, para mim, quando eu penso em ressurreição, eu penso em Jesus sendo aquele digno de cumprir com o plano de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia completa, a gente vê um plano, né? Gênesis 1 e 2 fala de um plano de Deus estar com os homens. Esse sempre foi o plano de Deus, ou seja, eu sempre quis estar com vocês. O anelo do coração de Deus sempre foi querer estar com a gente. Só que quando a gente já olha Gênesis 3, acontece o pecado. O pecado entra logo em seguida desse desejo, esse anelo de Deus. E foi necessário armar um plano de salvação. Deus não podia ficar desse jeito. Ele não podia perder o que ele tanto anelou por causa do pecado. Então, ele teve que armar um plano. E quando Jesus vem, ele vem para dar pontapé nesse plano e dizer para a gente, ei, por causa de tudo que eu vou viver, isso vai abrir uma possibilidade de que o plano do meu Pai seja cumprido. E quando eu olho a morte de Jesus e vejo a ressurreição, e o que eu entendo o poder da ressurreição, eu olho para Apocalipse 5. Porque quando eu olho para Apocalipse 5, eu vejo João aí nessa ilha, sozinho, isolado, e nesse momento que ele estava ali, ele começa a ter essa revelação do trono de Deus, e de repente um anjo, Apocalipse 5 diz, ei, um anjo forte começa a gritar, quem é digno? Quem é digno de executar esse plano? Esse plano está num livro e esse plano precisa ser executado. E quem é digno? E eu acho muito incrível porque o que João vê é que ele vê que não tinha ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra que era digno de cumprir com esse plano. E essa imagem, como o pastor estava falando, de conjecturar, de tentar entender essa cena, e eu olho para. Quando eu leio essa parte, eu imagino o João, porque a Bíblia fala que ele estava chorando. E ele chorava e ele dizia, eu não consigo encontrar quem que vai ser essa pessoa capaz de vencer e restaurar essa conexão de Deus com a gente. Quem é capaz? E ele olha, tipo, e eu imagino, assim, lógico que isso não tá na Bíblia, mas na minha cabeça é como, imagina ele olhando para Moisés e falando, você é digno, você já abriu o mar, cara, tipo, seja digno, e Moisés fala, eu não sou digno, e ele olha para Abraão e fala, mas você foi o pai da fé, e não, eu não sou digno, eu não passei por nada que me faça digno de abrir esse livro e executar esse plano até o final. E de repente, e essa é a cena que me mata, porque em Apocalipse 5:5 diz, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Aqui está o poder da ressurreição, ele venceu. Quando Jesus morreu e venceu por meio da ressurreição, ele se tornou digno, porque o cordeiro que foi imolado, ele ressuscita para poder olhar para a gente e dizer, eu posso. A morte me trouxe dignidade. E eu acho maravilhosa a palavra digno, porque para mim Apocalipse 5 está cantando essa canção de dignidade ao Cordeiro e dizendo, ei, dignidade que todas as vezes que eu estou dizendo você é digno, Jesus, eu estou dizendo, Satanás, o teu tempo está chegando no final. Todo esse plano que você armou para destruir a minha conexão de ver Deus cara a cara, de ver Jesus cara a cara, ela está chegando ao final, porque o Cordeiro venceu. E esse, para mim, é o poder da ressurreição. É isso que a ressurreição significa para mim como cristã, e eu acredito que tem um total sentido para todos os cristãos, e eu imagino também muito isso que eu, conectando o que o pastor falava, porque, é angustiante. Ou seja, a gente está em um tempo que a gente está esperando que esse plano seja executado de uma vez. Sim. E que a gente possa ver Jesus logo. É o nosso desejo como cristãos, não existe, porque quando a gente olha Eclesiastes, por exemplo, que está dizendo Eclesiastes 3,15, ei, eu coloquei em vocês o desejo da eternidade. Então, no nosso coração foi criado desde sempre esse desejo do mais.
Mas o que é esse mais? Esse mais é viver com Jesus para sempre, é viver com Deus para sempre, é ver o plano de Deus cumprido, é ver esse mundo sem pecado, é ver Jesus reinando fisicamente na terra, é ver essa nova Jerusalém baixando na terra, chegando aqui, Jesus dominando todas as coisas, o pecado sendo extinto da terra. E isso só pode vir com a morte, mas com a ressurreição. Então, a ressurreição, ela deu esse acesso, ou seja, ela foi mais uma parte, eu imagino assim, Deus pensando na ressurreição, check, mais uma parte do plano está cumprido. E agora só falta uma parte, que é a parte realmente desse plano entrar em ação e de que logo, e aí que a gente entra, Maranata, vem Jesus, porque é o que a gente deseja, é a parte final do plano. Muito bom, Gabi. Obrigado porque você concluiu com Maranata, porque é esse o coração, né? Crendo que o nosso Deus veio, né? A gente falou sobre a vida dele, nós falamos sobre a morte dele, nós falamos sobre a ressurreição dele, mas nós não paramos aí porque nós temos convicção que em breve ele voltará e nosso estilo de vida deve apontar para isso, né? Que nós viemos a viver todos os dias como se Cristo chegasse hoje, voltasse hoje, né? Da forma intensa como nós devemos viver, amar as pessoas e, assim como tudo que nós falamos aqui, viver como ele viveu, expressando o caráter dele e deixando com que saia a virtude dos céus através de nós, pelo seu Espírito. Então, acho que conseguimos fechar com essa parte, olhando para Jesus, crendo na sua volta e aguardando e, se possível, apressando a sua volta através da nossa adoração, através do nosso estilo de vida, que a gente possa fazer isso de forma intensa, seja nas igrejas, seja na rua, seja nas nossas universidades também. Então, pessoal, eu queria agradecer de coração vocês terem topado participar desse episódio do Conexão Universitária. Pastor Fabrício, mais uma vez. Gabi, sei que é a primeira vez, muito obrigado por ter topado participar, mas já fica aqui o convite para próximos episódios também. Então, tamo junto, galera. Muito obrigado. Valeu, João. Fico muito feliz, né, de estar participando com vocês aqui. Para mim, de verdade, é uma honra, né? Ver essa geração se movendo nesse sentido, né? Ver você falando aí com tanta paixão. E Gabi também, cara, que sensacional. Queria que você soubesse que nós apreciamos tudo aquilo que vocês vêm fazendo no mundo universitário, entendemos a importância disso. Há uma fala de que há um grande número de pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor na universidade, e vocês, dentro do chamado, dentro daquilo que Deus tem orientado, né, estão aí para mudar essa história, e estão mudando essa história, e em breve nós veremos estatísticas contrárias às estatísticas que a universidade onde as pessoas mais se convertem, mais conhecem Jesus, porque certamente é isso que Deus está fazendo através da vida de vocês. Isso também é um efeito da ressurreição. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. É realmente uma honra, né? Estou com 42 anos, então eu escuto vocês falando aqui, fico pensando, meu Deus, eu quero que meus filhos sejam iguais a esses caras. Bem coisa de tiozão já, né? Mas eu fico muito feliz de estar participando, e sempre que houver oportunidade, a gente vai dar um jeitinho, ajustar a agenda para estar aqui com vocês, porque realmente é muito importante o trabalho que vocês desenvolvem. Que o Senhor Jesus esteja conduzindo vocês, continue conduzindo vocês, que vocês tenham perseverança nesse caminho, porque certamente muitas almas estão sendo alcançadas e vão ser alcançadas. E me permita, João, só deixar uma falazinha aqui para a galera que está acompanhando e que vai estar assistindo o podcast aí. Por favor. Para finalizar a minha parte aqui, que daqui a pouco eu estou com uma outra reunião para entrar aqui. Eu já, de certa forma, já falei isso, mas eu queria só reforçar. Você que, de repente, está acompanhando esse podcast, a minha mensagem, que é uma mensagem que eu gosto muito de falar, que é o meu link, na verdade, com os universitários, é que esse jogo, tudo isso que a gente fala, ele acontece aí fora, ele acontece aí na sua faculdade, ele acontece aí no seu trabalho. Então não anseie simplesmente assim, não vejo a hora de começar o culto e tal, não sei o quê. Você tem que levar o culto para a tua universidade, você tem que levar o reino de Deus para o lugar que você está. Eu falo lá, João, todo final de cultos, foi uma frase que acabou surgindo lá por 2012, eu acabei falando num sermão e me acompanha todas as vezes que eu ministro, sabe?
a hora que a gente está na igreja, ali reunidos como igreja, no campus da igreja, a gente precisa entender que ali é uma espécie de centro de treinamento. É um momento em que a gente se junta e tal, a gente recebe, é massa, glória a Deus, mas o verdadeiro jogo acontece lá fora. Algumas pessoas que são designadas, né, como levitas, como pessoas para trabalhar aqui dentro, né, como treinador, eu trabalho aqui dentro, mas na verdade eu trabalho aqui para que as pessoas possam ir lá fora e levar a mensagem, levar aquilo que elas têm recebido de Deus. É muito importante que a gente tenha isso como norte, porque muitas vezes a gente está na igreja vivendo uma vida que aparentemente é uma vida santa, uma vida abençoada para as pessoas da igreja. E aí a gente cria uma religiosidade de achar uma bolha. Que a igreja tipo assim, não, e esqueço que na verdade se joga lá fora. Quem precisa da mensagem que você carrega tá lá no seu curso. Então, cara, não vou fazer esse curso porque tem muito ateu e tal. E eu respeito se de repente você tá fraco na fé, né? Se fortalece primeiro, mas eu acho que é você que tem que fazer essa diferença. É isso aí. Eu acho que é você que leva, que carrega tudo isso. Então, para a gente não esquecer disso, né? Esse jogo, ele acontece aí fora e vocês, João, com essa pegada aí, estão fazendo esse jogo acontecer. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém, um beijão, pastor. João. Um beijão, Gabi. Prazer em conhecê-la. Gabi, um prazer em conhecê-lo, João. Espero que a gente possa ter outros momentos juntos. Com certeza. Tamo junto, pastor. Obrigado mais uma vez. Valeu, Gabi. Estamos juntos nessa. E pessoal também que está nos acompanhando, eu aguardo vocês no próximo Conexão Universitária. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.